Mas eu quero só fazer 3 comentários muito específicos, não tão gerais. Gostaria de notar para essas universidades que estão a começar a ter sistemas. Seria ótimo se vocês poderiam ter um baseline para vocês poderem ver o impacto em um ou outro departamento ou um ou outro nível de aplicação. O que tem sido um baseline para ver com o impacto. E nota-se que internacionalmente que o impacto é maior com o decorrer dos anos às vezes. Então, 2, quero indicar que não é as soluções não são unicamente tecnológicas, porque o plágio, neste caso específico, o plágio cheira. Se é bom professor, sente o cheiro de plágio. Logo. Então, e o ardil que foi mencionado por estudante lá acima, cuidado, esta técnica que mencionou, se passa 1, 2, 3 vezes, a quarta vez vai estar apanhado. Isto é muito fácil. E como é que se detecta plágio? Qual é a parte que cheira mais? A parte que cheira mais é quando eu vejo factos referidos que você não é capaz de ter gerado. Então, onde está? Onde está a fonte? Traz-me a frente. Então, é assim mesmo. Então, eu tenho um estudante assim mesmo. Começar, está na biblioteca lá, na pesquisa está longe, eu posso trazer, né, dei-me os cursos 3 ou 4 vezes. Ele diz, ok, depois da aula, vamos lá no meu carro. Então, não estou a Então, mudanças de estilo, mudanças de ortografia, citação utilização de factos que você não é capaz de ter gerado. Então, don't do that. É muito fácil. Então, e também cuidado com os sistemas tecnológicos. Né? Zero também chega. Ok? Quando a máquina diz que há zero aqui, quase tem de ter alguma coisa. Então, você deve ter utilizado algum artigo. Quizá artigo informático, como este de inserir letras, para que não há palavra em inglês, ou digo em português, não há nem palavra nenhuma aqui. Porque tudo está cortado, ok? Então não há plágio, okay? Amém? Cuidado com os erros. Okay. Então, era só isso. Obrigado. Já puderam perceber que o professor Coughlin também teve uma formação militar. Ok, nós temos ainda algum tempo, mas certamente há algumas pessoas que agora queiram pôr aspectos concretos. Começando lá, senhor. Aqui é a Tereza Paulino, estudante da Universidade de São Tomé. Mais alto. Tereza Paulino Sabonete, estudante da Universidade de São Tomé de Moçambique. Eu estou de acordo com a ideia do doutor que o fator tempo não é a razão que leva a que um docente não dê as aulas. Eu vou dar um exemplo. Nós, no nosso curso, temos docentes que dão aulas na UEM e os mesmos são nossos docentes aqui na São Tomé. Mas eles dão bem as aulas, porque a mesma cadeira que dão na UEM é a mesma cadeira que eles nos dão aqui na São Tomé. Então eu acho que seria melhor mesmo que as universidades coordenassem, que os docentes que saem de outras faculdades talvez dessem continuidade daquela cadeira que eles estão a dar lá naquela faculdade para virem dar noutra faculdade. Porque há outros docentes que usam
esperteza, eles alegando que são capazes de dar aquela cadeira, enquanto não. Então, neste caso, eu gostaria de fazer este pedido, que as universidades coordenassem neste sentido aí. Porque, na verdade, tem acontecido também muito plágio, não só para os estudantes, também para os próprios docentes. Há docentes que só chegam na turma, ele monta o laptop e tudo aquilo que está ali, ele começa a editar. Então, assim também torna difícil. Ele dita tudo aquilo que está a fazer, que ele está muito ocupado. Talvez tenha 5, 3 cadeiras por dar. Enquanto se for monte a cadeira, ele vai mesmo conseguir organizar. Mais alguma questão? Nós vamos... Sim, por favor. Bom dia, sou Helena Colonna, docente do Departamento de Sociologia da UEM. Tinha uma questão sobre a metodologia do estudo, porque sei que no ano passado, quando foram divulgados pela primeira vez os comentários, não foi dado muito peso, alegando que a amostra não era representativa. Então, não sei se o professor poderia muito rapidamente explicar a parte metodológica, não é? Qual é? Porque os dados, as percentagens que o professor traz, de fato, são muito preocupantes. Mas não sei se foi um argumento para quem recebeu a informação dizer que a amostra não era representativa para diminuir, talvez, o valor e a gravidade da situação que o professor encontrou lá na pesquisa. E depois, em relação à fábrica de trabalho, que os colegas também referiram, de fato, eu também fiquei espantada por ver que essas pessoas que trabalham nos trabalhos encomendados, os seus nomes, seus contatos estão disponíveis em muitos sites de anúncios. Se nós abrimos, encontramos lá, faço trabalho de monografia desse daquela área, e o nome tem o contato da pessoa. E nós não estamos a fazer nada para evitar que isso seja um negócio reconhecido, não é? Ou de alguma forma legalizado. Depois, em relação do impacto disso, não é? No meio e longo prazo, o professor trouxe a questão da qualidade, não é? Como impacto no longo prazo no desenvolvimento do país, etc. Mas também acho, não sei se é breve ou médio prazo, o que eu sinto como docente é que nós estamos a perder muito tempo para ler trabalhos, corrigir, formamos júris, vamos à defesa para um trabalho que não foi a pessoa que fez. Então, no curto prazo, não é nesse desafio que o docente também tem que fazer pesquisa, tem que publicar, nós estamos a deixar de fazer outras atividades, na verdade, para perder tempo num trabalho inútil, porque é inútil eu corrigir um trabalho de alguém que não é meu estudante que fez, não é? E depois a questão da ética, achei muito interessante, muito importante, nós estamos a tentar também fazer isso, puxar a ética como algo central para todas as áreas, porque não é só a medicina que lida com a vida das pessoas, não é? Mas um sociólogo, um cientista político que desenha mal uma política, um engenheiro desenha mal um edifício, um economista faz mais contas, aquilo acaba afetando diretamente a vida das pessoas. Então, acho que essa questão da ética na pesquisa e, no geral, na profissão deveria ser algo central que seja discutido em todos os cursos, em todas as áreas. E, no fim, a questão que foi levantada pelo colega da questão econômica. De fato, nós, na pós-graduação, temos sentido muito isso, que por questões econômicas de quem pode pagar, acabamos admitindo estudantes que, de fato, não têm condições para fazer o curso com muito sucesso e outros que teriam mais capacidade, talvez, ficam de fora porque não têm dinheiro para pagar. Então, talvez pensar a questão das bolsas, do financiamento, não é, para evitar essas situações e levarmos estudantes que depois acabam fazendo plágio porque não têm requisitos mínimos para poder escrever uma dissertação ou uma tese de doutoramento. Muito obrigada. Gonçalo aqui. Tem uma questão que eu achei muito relevante, passou despercebida, a questão do meu colega, sobretudo para os cursos que nós estamos a fazer. Tenho colegas que são bons pensadores e nós geralmente costumamos a dar nomes
nos façam alguns autores para um trabalho e nós levamos as nossas ideias e colocamos nomes renomados. Então, eu gostava de saber o que é que está-se a fazer para detectar este tipo de fenômeno, porque isso realmente acontece muito. E gostava de saber o que é que está-se a fazer face a essa situação. Muito bem. Eu sou estudante da Universidade do Alto Montreal. Queria me referir sobretudo à história do país em relação a este fenômeno que agora já constitui um assunto de debate. Se a memória não me falha, há um livro de autoria do Dr. Ungwenya, o qual refere o estado e a sociologia da educação em Moçambique. A educação em Moçambique passou por várias fases, sobretudo na era colonial, em que vinha para satisfazer, vinha para educar o indígena a servir o regime colonial. Quando passa-se para a independência, simplesmente mudou-se de alguma coisa para como se fosse para a formação do homem novo. E que essa é a ideologia de formação do homem novo não mudou muito em relação ao que era a educação colonial. Com a extensão do multipartidarismo em 1990, muda-se um pouco, sobretudo, para a satisfação dos doadores, na era liberal. Então, neste momento, nós estamos a depararmos com um problema, sobretudo, porque simplesmente o país exige-se a cumprir metas, sem olhar para a questão da ética, da deontologia que essas pessoas que estão a ser formadas nesse sistema vão refletir sobre o crescimento desse país. Porque simplesmente quando nós temos metas de milênio, que é formar 1000 indivíduos em 2 semestres, nós temos governo, um mesmo partido, que tem vindo a ter sucessão ao nível desse partido, e que quando ascende simplesmente muda o currículo. E que essa mudança de currículo não preserva a questão da ideologia, da ética, que essas pessoas devem assumir um processo de crescimento no país. Eu acho que o erro principal nesta componente toda, não só na educação como tal, se percebesse a educação como sendo um processo de passagem de valores de indivíduos mais velhos para os mais novos. A esse ritual de passagem de valores, falhou muito, está a falhar muito. Quando nós temos docentes que entram numa sala de aula, tal como dizia o Dr. Leopoldo, no laboral e pós-laboral, não conseguem diferenciar que aqui há 2 parâmetros diferentes. A terceiro ponto é um erro, porque a exigência que se faz a um regime laboral e a um pós-laboral, eu acho que devia se ponderar um bocado. Porque o conteúdo a passar a esses indivíduos, os indivíduos de pós-laboral, eu acredito que devia ser com conteúdos mais específicos. Mas que neste momento, simplesmente, temos indivíduos formados e que aparecem, alguns pautam pela ética, alguns docentes. E que aqueles que pautam pela ética, num regime em que muitos não pautam pela ética, são mal interpretados, como sendo um professor mau e mais muita outra coisa. E que aquele que firmemente segue a ideologia profissional, este é um mal da fita para com os estudantes. Então eu acredito que as falhas que estão a haver não tem muito a ver com estudantes. Esse estudante simplesmente, se ele entra num sistema em que as regras são rígidas, eu acredito que ele vai se integrar. Estou a falar do exemplo da UP. A UP neste momento, um estudante a saber que o meu trabalho vai ser apresentado se estiver na situação de plágio, o estudante não vai se dignar a enviar um trabalho que ele sabe que as citações lá não estão corretas. Eu acredito que se nós estivermos firmes ao nível da máquina estatal, exigir-se o que se quer efetivamente, poderá se melhorar o sistema. Se nós formos a ver, a maior parte dos filhos dirigentes não estudam no país. Estudam fora do país. Sobretudo, aqui tem-se um pequeno indício de que o sistema não está a pautar por valores éticos. Eu acredito. Então vamos pôr mais 2 intervenções e paramos também. Os painelistas têm compromisso a 1 hora e então depois também não vamos conseguir esgotar, mas pelo menos dar mais. Sim, eu sou o Benevolêncio Mavum, sou docente da Universidade de São Tomás. Primeiro eu quero saudar, né, a intervenção e a prontidão dos painelistas, sobretudo o professor Arthur Neves, porque estou lá.
E, bom, eu vou me cingir em duas apenas. Sim, a primeira questão é um comentário, né? Na verdade, tem a ver com esta questão de fraude acadêmica, porque, na verdade, a fraude acadêmica está muito associada a ela, como as outras colegas aqui referiram. Mas a minha dúvida é, por exemplo, onde eu fiz a minha licenciatura, a cadeira de Ética e Deontologia Profissional é dada no fim do curso, que é o 5º ano. Mas, onde eu estou a dar aulas neste momento na São Tomás, esta cadeira está enquadrada no 1º ano. A minha questão é, o impacto pós-curso é o mesmo de alguém que concebe esta cadeira no princípio e no fim? A segunda questão, por exemplo, é... A cadeira sendo deontologia ou Ética e Deontologia Profissional. Sim, agora, a questão que me indigna como docente é, por exemplo, nós passamos por estudantes tanto do regime laboral assim como do pós-laboral. O que acontece é que há estudantes que, por exemplo, apresentam ao docente quando chega o momento das defesas ou a entrega dos trabalhos e que docente, eu não pude fazer porque, como sabe, trabalho e estou a pedir ver se há algum meio termo que pode se arranjar com a instituição. Eu já estou a falar isso com a instituição, de forma que a minha instituição fez um compromisso com a instituição, de forma que em 4 anos eu tenho que fazer o curso. E não estou sozinho, estou eu, estão mais 8 pessoas, eu não vou dizer os cursos onde estão, por exemplo, eu estudante a dizer isso. Então, o que é que isto estará a incentivar? Quer dizer, este contrato entre um estudante ou alguns estudantes, ou a instituição e a universidade, de forma que os nossos trabalhadores têm que fazer exatamente em 4 anos, e não podem passar daqui. Mais duas questões, as urgentes, que acham que se não falarem hoje, vocês vão ter material. Vai já deu para ser. Desculpe estar a usar o tempo assim, 2 vezes, quanto a outras possibilidades. Eu sou mesmo para aclarar talvez um problema, um equívoco de percepção que houve na minha intervenção. Quando eu falava dessa questão de como a gente criar ou conceber alguns critérios que façam alguma seleção. Eu sou de uma formação de uma pedagogia libertária, Paulo Freire, que não defende fronteiras, uma universidade com fronteiras, com muros e etc. Muito longe desse pensamento. Eu, inclusive, fui desafiado quando, depois de um ciclo de pós-graduação, tive que dar aulas. Eu fui, quer dizer, algumas coisas dessa pedagogia libertária foram até desafiadas com a realidade que eu fui encontrando, não é? E nós temos uma questão em marcha agora em Moçambique, na minha percepção, que é nivelar as coisas por baixo. Quer queiramos, quer não, a universidade é um lugar de formação de elites intelectuais. Nós não devemos, quer dizer, não deve ser um espaço de restrições, de não sei quantos, etc. Mas alguma seleção, ela deve ser feita, do meu ponto de vista, porque não está a haver, inclusive, uma forma de estimular, de uma forma autêntica, aqueles que querem entrar na universidade, vendo ela como uma instituição, de facto, um pouco mais meritória, com todo o problema que a ideia, o conceito de mérito tem, não é? Mas hoje nós temos uma situação, eu fiquei 5, 6, 12 anos, não parei de estudar, vou fazer outras coisas, ok. Depois da manhã, no próximo semestre, eu vou entrar na universidade. Pronto, vou. Não é um problema de entrar na universidade, é como as pessoas veem o espaço universitário, o que vai se fazer nesse espaço universitário, não é? E outra questão, assim, muito pontualmente colocando, pegando um estudante do pós-laboral e um estudante do laboral. É natural que o desempenho dos estudantes ele esteja diferenciado em função do curso. O estudante está em função de várias questões, é complexo. Mas nós temos a seguinte contradição, por exemplo,
no pós-laboral. Nós elaboramos lá cursos, currículos, que diz assim, vamos pensar em economia, ou sociologia, ou direito. Tem de ter uma carga horária X de trabalho, de tempo de letivo e de trabalho independente X. É igual ao do laboral. Não é? E nós sabemos, a nossa realidade, um estudante pós-laboral, que não consegue cumprir aquela carga horária de trabalho independente que aquele, por exemplo, laboral pode fazer. Mas os 2, 4 anos, 4 anos. Não é? E com todos os outros problemas de partida, é natural que nós vamos chegar a uma situação, e isso é muito mais, pelo menos pela minha experiência, muito mais contundente no pós-laboral. Vamos chegar a situações essas que o estudante simplesmente não consegue resolver aquela coisa. O ato de fraudar, às vezes, é um ato de desespero. Eu não consigo. Estou lá na universidade, como é que faz? E eu contrato o serviço. Bom, era só para... Mas houve alguém que colocou a questão de que se as regras estiverem bem definidas no início, há alguns que se calhar depois nem se inscrevem. Você vê que não aguentam ou a carga ou a coisa. Às vezes é que as regras ficam bastante difusas. Mais alguém que vai ter tensão arterial se... E talvez, só fazer uma frase. Muitos dos que se chamam hoje professores doutores estudaram fora do país. E estudaram fora do país com condições bem determinadas. Se tu não fazes o curso em 2 anos e meio, volta para o teu país sem um diploma. E não foi plágio que fizeram. Salvo as exceções. Podemos ficar por aqui? Vamos ficar por aqui porque este assunto está a ser bastante interessante. Eu acho que não vai esgotar por aqui. Eu acho que estamos aqui a ver que foi um trabalho que surgiu já há algum tempo, surgiu uma oportunidade. Eu acho que há 2 aspectos aqui que eu queria salientar. Primeiro, o assunto para nós não existia há muito tempo. Alguém esteve a fazer um historial, mas ou mesmo a questão do nivelamento por baixo, já estivemos pior. Já estivemos pior. A característica do socialismo dentífrico um bocado foi difícil naquela altura. E eu acho que nós hoje estamos a tentar não criar situações de desequilíbrio, mas encarar a competição, a individualidade com outro espírito. Um dos grandes desafios que certamente nós temos cada vez mais, e eu muitas vezes digo isto aos meus estudantes, é que o maior problema que nós hoje temos, e que isto é um problema para a avaliação e para o ensino, cada vez mais o desafio que nós temos não é ter a informação escondida, mas estar ela disponível e não sabermos o que fazer com ela. Ora, muito dos nossos métodos de avaliação é para testar a situação em que você tem a informação indisponível. Agora ela está. Hoje em dia os médicos têm uma grande concorrência. O meu médico diz, já foste ao Dr. Google? Quando eu tenho um problema, agora eu vou consultar o Google. E a gente vai lá para o médico e diz, eu tenho um problema. E ele diz, para onde é que viste isto? Vi no Google. Então, a informação hoje está muito disponível e o próprio ensino, eu acho que está com dificuldades, e isso não é só nós, de às vezes encontrar métodos para que as pessoas possam fazer uso dessa informação, e aqui está o ponto, fazer uso desta informação, mas de uma forma com critério, com capacidade e não simplesmente de uma forma malandra. Mas nós vimos aqui, eu acho que foi importante este aspecto, às vezes a malandriça é não intencional, outras vezes, mas o grande problema é das boas intenções. Nós temos esse provérbio, não? De boas intenções está o inferno cheio. Então, eu acho que temos que parar por aqui, agradecer a participação muito ativa de todos os presentes, agradecer os painelistas, principalmente a todos os representantes das universidades, esta honra que deram de vir debater o assunto. Certamente que nós, o facto das universidades começarem a interagir e terem este debate, acho que vai ser muito importante. Os intelectuais, os académicos, são ainda muito poucos neste país,
e de alguma maneira, ainda que muitas vezes os políticos não pensem que eles possam ter uma atividade tão mais relevante, mas cada vez mais eu acho que vai se afirmar esta atividade académica e estão a ver a importância do que é criar este bom ambiente saudável de ética para as profissões. Acho que foi um aspecto importante que o Dr. Coughlin realçou, é as implicações disto na vida profissional. E na vida profissional nós ouvimos às vezes a falar, ainda há pouco tempo, um primeiro-ministro e um presidente, mas esses foram ao passado, não? E teve que se demitir porque foi descoberto que ele tinha feito plágio, isto vários anos depois. Mas, portanto, isto tem implicações e nós temos que nos precaver realmente sobre isso, porque agora o Dr. Coughlin disse que não vamos pensar no passado, mas mais tarde alguém se vai lembrar disso e vocês. E temos aqui o exemplo do Dr. Costa que coloca o trabalho que está lá e que enfim, foi pelo Ministério, mas alguém foi mais esperto e depois se transformou individualmente. De qualquer maneira, nós como IES, eu penso que nós haveremos de ter outras oportunidades. Alguém perguntava, e nós temos que pensar um pouco isso no IES, que às vezes dizem, mas o IES dedica-se a estas coisas, mas isso é uma coisa pouco política. Mas esta é a vida da atividade académica. Nós queremos fazer uma atividade científica com rigor e por isso envolvemos muitos estudantes quando podemos, mas portanto nós estamos aqui exatamente para melhorar a nossa atividade. Portanto, muito obrigado por todos os participantes, os panelistas, os intervenientes e vamos continuar o debate. Acho que há aqui sugestões, inclusivamente, que serão tomadas em consideração, no sentido, por exemplo, de partilhar o regulamento e dar a oportunidade a que seja partilhado e seja refletido. Por exemplo, aqui a doutora fez uma importante referência que está omissa sobre a questão dos funcionários, como é que eles se integram no sistema. Enfim, há um conjunto de outros aspectos, mas de qualquer maneira o assunto certamente vai ser objeto depois de regulação e sobretudo de reflexão. Portanto, mais uma vez, o nosso agradecimento e teremos outra oportunidade para discutir. A certa altura começamos aqui a discutir já um conjunto, quer dizer, pós-laboral, laboral, isto é um mundo que vai ser difícil nós resolvermos hoje o mundo. Nós também não queremos resolver os problemas todos hoje, senão o país fica sem problemas. Muito obrigado.